Olá pessoal, estamos aqui no WB Podcast, canal de conhecimento e entretenimento. Hoje temos uma entrevista fora de série, vem um bate-papo de Deus para o crescimento de todos nós. Hoje está do meu lado direito aqui sempre, escudeiro fiel, Eduardo. Olá, Eduardo. Fala, Wellington, como é que tá, pessoal? Estamos aqui mais um WB Podcast para vocês aí. É isso aí, mais um episódio do WB Podcast. Queremos agradecer desde já a todos os nossos colaboradores. WB Podcast, 15º, Eduardo. 15º. Não perca o ponto, WB Podcast. Hoje ele é nosso pastor, amigo e conhecido chegado. Veio lá do Mato Grosso, pastor Sérgio Santos. Olá, pastor, seja bem-vindo, a casa é sua. Boa tarde, presbítero Eduardo. Boa tarde, evangelista Wellington. E boa tarde a todos os ouvintes aí do WD Podcast, né? É isso aí, é um prazer pastor. grande estar aqui com vocês. Espero poder contribuir com vocês em alguma coisa, né? Que a gente for útil nessa tarde, né? Amém, pastor Sérgio. Será? Demorou, mas aconteceu. Aconteceu, mas tudo tem seu tempo, né? É bênção. Pastor Sérgio, o senhor é natural de onde? Eu sou natural de uma cidade muito pequena, no estado do Paraná, né? Sou natural de Goerê, estado do Paraná, ao sul ao norte do estado do Paraná ali, próximo de Londrina, Umuarama, né? E a gente nascemos ali nessa pequena cidade. Nasceu e cresceu até quantos anos? Ficamos ali até a idade de mais ou menos uns 9 anos de idade. Depois mudamos para Mato Grosso do Sul, né? Mudamos para Rondônia, moramos no estado do Mato Grosso ali por 24 anos, né? E hoje já estamos com 12 anos aqui nos Estados Unidos, completando 12 anos. 12 anos já nos Estados Unidos, pastor? Já 12 Passa anos. rápido. O tempo voa, né? Exatamente. Vai fazer 5 agora. Pastor, quando foi a sua conversão? Em que ano e que tempo da sua vida? Eu, na verdade, evangelista Wellington, eu já tive o privilégio de nascer praticamente no lar cristão. Minha mãe sempre, desde o ventre, já orava por nós, né? Mas a minha decisão realmente de servir ao Senhor Jesus foi aos 15 anos de idade. Né? Aos 15? Aos 15 anos de idade. Porque filho de crente não é crente. Filho de crente precisa aceitar Jesus como Salvador também. Exatamente. Né? Então, aos 15 anos de idade, nós rendemos aos pés do Senhor Jesus, né? E começamos a servir Ele. Graças a Deus, nunca mais saímos. E nunca pretendemos sair. Então, essa jornada toda, o senhor ficou no Mato Grosso por quantos anos? Foi mais ou menos 24 anos nós servindo o Senhor Jesus ali no estado do Mato Grosso. Na mesma igreja Assembleia de Deus, como a Demate. Mesma igreja Assembleia de Deus, ali no estado do Cuiabá. É o nosso finado pastor Sebastião Rodrigues de Souza, hoje o presidente da convenção, pastor João Agripino de França, o vice-presidente, que é o presidente da igreja Assembleia de Deus de Cuiabá e região hoje, pastor Silas, né? Silas de Paula. Né? É isso aí. Um abraço, pastor Silas, um abraço para todos os pastores aí de Mato Grosso, tá bom? Pastor Sérgio, então o senhor foi para Cuiabá e ali o senhor aceitou a Jesus e no seu ministério, o desenrolar do seu ministério foi também ali no Mato Grosso? O nosso ministério foi um ministério assim bem amplo, na verdade, que nós, desde quando nós nascemos, né? Minha mãe sempre levava nós já para a escola dominical, envolvido com a palavra, estudando, cantando louvores a Deus. Minha mãe sempre foi aquela crente zelosa com a obra de Deus, sempre fazendo culto doméstico conosco em casa, né? Mas como eu te disse, aos 15 anos, então, foi quando nós rendemos aos pés do Senhor Jesus, aceitamos Jesus como Salvador, né? E aí tivemos na obra de Deus cooperando ali no estado de Rondônia por vários anos ali. O senhor ficou em Rondônia, congregando ali, cooperando morei ali. no estado de Rondônia. Rondônia, então, fui líder de mocidade naquele lugar, trabalhamos com jovens ali, né? Cooperamos muito na obra de Deus lá e prove Deus nos trazer para o estado do Mato Grosso. Apesar que o meu projeto era vir para o estado do Paraná, onde estava sem ver minha mãe por uns 2 anos mais ou menos, né? E de repente cheguei lá, conheci essa princesa que está do meu lado aqui, a irmã Nelly, né? É isso aí. Ela não vai falar hoje, né? Mas ela pode falar um oi, né, pastor Sérgio? Pode sim. É isso aí. Aí conheci ela ali, foi um projeto de Deus naquela cidade, né? Para mim ficar na cidade. Ficamos ali cooperando na obra de Deus por 24 anos, né? Aprove a Deus nos sustentar naquele lugar ali. Desenvolvemos N trabalho na obra de Deus ali, como secretário de missões, como dirigente das maiores vigílias hoje que tem no Brasil, a vigília no Grande Templo ali, a vigília de missões, onde trabalhamos nessa vigília por 13 anos ali, né?
trabalhamos cooperando dentro da sede da Convenção do Estado do Mato Grosso ali, né? Auxiliando o pastor Enésio Barreto Rondon, auxiliando o pastor Sebastião Rodrigues de Souza e demais pastores ali, né? São meus amigos, inclusive o pastor Francisco Fernando, que é o pai do Fernandinho. Fernandinho, a pessoa que cuida do nosso áudio e vídeo aqui no WB Nosso Podcast. produtor Fernando. Nosso produtor musical, Fernandinho. Que bênção. Ali, então, aí tivemos pastoreando igrejas ali, pastoreando a igreja do CPA1, né? E inúmeros trabalhos desenvolvemos ali naquela cidade ali, na obra missionária, junto com os obreiros ali, foi bênção. Maravilha. Né? E aprove a Deus, no ano de 2011, nos enviar para os Estados Unidos, né? Chegamos aqui no dia 8 de setembro de 2011, né? E pela misericórdia de Deus continuamos firme cooperando na obra de Deus. E a igreja nos Estados Unidos crescendo, né, pastor Sérgio? Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, o Senhor Deus tem proporcionado esse momento de grande crescimento na igreja do Senhor Jesus aqui nessa cidade, né? Nós estamos envolvidos ali junto com os novos convertidos. Estamos agora fazendo um discipulado, evangelista Wellington e Eduardo, né? Pretendemos, inclusive, fazer um batismo abençoado agora nesse início de verão já. O inverno é difícil para você fazer batismo aqui. É, né? complicado. Nós sempre fazemos na praia ali, inclusive agora no início do verão, na última aula que tivemos ali na segunda-feira, praticamente tivemos ali 12 pessoas candidatas ao batismo, né? Bastante gente, Estamos né? 12 pessoas. Depois de quanto tempo, pastor? Só interrompendo o senhor aí, depois de quanto tempo do batismo, o último batismo Nós tivemos o ano passado, foi o que, mês de novembro? Novembro, né? Do ano passado, né? Teve bem menos pessoas, né? Teve menos pessoas, né? Mas agora, graças a Deus está proporcionando. Tem bastante adolescente, eu acho, também. Exato. Querendo descer as águas. Adolescente, tem pessoas de idade, pai de família, que se converteram agora, mãe de família, né? Também estão lá envolvidos nesse evangelismo. Pastor. E tem uma bênção. Quantos irmãos no total? Olha, nós somos uma família, meu pai foi pai de 13 filhos, né? 13? Só que a minha mãe ele teve 12 filhos, né? Minha mãe criou os 13, né? E somos uma família bem ampla, né? Grande, na verdade. Lá em casa foi 11. Perdeu para mim por 2. Perdeu por 2. Na sua casa é quantos? 6. 6, olha só. Hoje, na verdade... 5 homens e uma mulher. Hoje, na verdade, as famílias parece que resumiram um pouco mais, né? Antigamente... Os homens, na verdade, casavam mais novo e filho, eles acreditavam acreditavam muito naquela palavra que Deus falou, né? Crescer e multiplicar. Exatamente. Hoje as mulheres têm, acho que, um pouco de medo de ter filho, às vezes. Muitos filhos. Eu acho que é o casal, né, Eduardo? Muitos homens também não querem ter muito filho, né? E aí fica no dilema. Quer ter mais filho, que não quer mais... Você tem quantos, Eduardo? Já falou aqui várias vezes. 5 filhos. 5 filhos e 2 netos. É isso aí, Eduardo. Eu vejo, evangelista Wellington, naquela época era mais fácil de criar os filhos. Os pais, por exemplo, criavam os filhos nas fazendas, nos sítios, né? E era muito mais fácil, os pais não precisavam se preocupar. Hoje o custo de uma escola para os filhos, né? Principalmente no Brasil, quem vive no Brasil, quem está ouvindo esse podcast do Brasil, inclusive, sabe quanto custa hoje para você colocar um filho na escola hoje no Brasil, né? O custo de vida é alto, né, pastor? Alto, exatamente. Hoje mais é na questão de escola, porque acho que a alimentação em si é tranquilo. Então, porque muitas pessoas falam que criar um filho hoje é difícil na questão de alimentação, eu acho que não. Porque onde come um, come 10. É mais essa logística mesmo na questão de escola, questão de... investimento. Encaminhar o filho ao bom caminho, né? Hoje é um grande desafio para todas as famílias, viu? Eu vejo eu como pastor, já estou aí com mais de 30 anos de ministério, na verdade, a gente caminhando pela misericórdia de Deus. O grande desafio, acho que desesperadamente nós precisamos nos dias atuais de pais, obreiros, líderes, né? Fiéis, espirituais, né? Para encaminhar as crianças, os novos crentes aos bom caminho, aproximar mais de Deus, né? Isso é muito importante. É importantíssimo, exatamente. Sim. Pastor Sérgio, então, essa conversa que a gente está tendo aqui sobre a sua vida pessoal e sobre o ministério, a sua consagração se deu onde e quando? Você fala... Sua consagração pastoral, de obreiro, como foi o processo? Porque eu lembro que eu fui consagrado
Como é que fala? Diácono, presbítero, tudo em Alpercata. Nos Estados Unidos até hoje nunca tive consagração, porque a consagração depois do evangelista é pastor. Eu estou aguardando o milagre de Deus. Mas aí a minha pergunta para o senhor é essa. Quando e como se deu a sua consagração? Eu, pela misericórdia de Deus, desde os 16 anos, eu vinha sempre cooperando na obra de Deus, como líder de jovens, líder de criança, adolescente, né? A gente sempre envolvido na obra de Deus, né? E cooperando, então, mas aos 21 anos foi quando eu me casei com a Nelly, né? Essa mulher que tá missionária Nelly, está aqui com a gente hoje. Conosco, me prestigiar aqui o podcast hoje. Exatamente. Nelly e a Melissa, né? Bênção de Deus, né? E quando eu estava já mais ou menos cooperando na obra de Deus em torno de 7 anos, né? O pastor Jair Fagundes, né? Pastor abençoado, pastor presidente da igreja hoje lá em Tangará da Serra, né? Tangará da Serra. Mato Grosso. Ele nos confiou, né, a nos separar, o ministério de diaconato ali na Morada da Serra, né? 7 anos? Depois de 7 anos de cooperando na obra de Deus, né? Aí fomos separados do diaconato e trabalhamos na obra de Deus, envolvido em vários trabalhos, vários projetos, evangelismo, né, ali na Morada da Serra, né? Aí depois veio o pastor Enésio Barreto Rondon, né, e nos separou. Eu era diácono, né? Então fiquei cooperando na obra de Deus por 10 anos como diácono. Aí nos separou ao Santo Ministério de presbítero, né? Depois de 10 anos. Uma estrada longa, 17, né, pastor? 17. Não, pastor. Exatamente, né? Aí logo depois fomos separados então ao diaconato. Aí veio o presbitério. O pastor Enés então nos separa ao presbitério, né? Depois de 10 anos, né? Ficamos servindo ao Senhor Deus 5 anos como presbítero da igreja, já pastoreando igreja, tudo, né? Desenvolvendo vários trabalhos na obra do Senhor Deus como presbítero, né? Evangelismo, eu vejo que um obreiro, por exemplo, sempre tem que se preocupar com evangelismo, fazer evangelismo. As outras coisas são, né? Mas evangelismo é coisa primordial na vida de um obreiro, né? E ali, então, eu sempre envolvido, fazendo para o Senhor Deus evangelismo, né? De repente me separou o presbítero, fui pastorear a igreja, trabalhando, e depois veio a separação como evangelista, depois de 5 anos, né? Já se passou, então, 22 anos. Então, aí fomos separados, evangelista. Desculpa aqui, pastor, você tem quanto tempo? Tem muitos anos, para. Deixa quieto. Tá chegando. Tá chegando. Aí depois do evangelista, né? Viemos para a obra missionária e viemos ser reconhecido, que o pastorado é reconhecimento, né? Não é mais separação. Não é mais separação? Não, é só reconhecimento pelo ministério, né? Então, vim ser reconhecido meu ministério como pastor aqui nos Estados Unidos, já depois que eu estava aqui, já acho que mais ou menos de 4 a 5 anos que eu estava aqui, foi reconhecido o meu ministério como pastor. Maravilha, pastor. Lá pela Convenção do Estado do Mato Grosso, né? Maravilha. É isso aí. O tempo todo já estava na hora, né? Exatamente, né? Já estava na hora de se consagrar, selar deixou o senhor de castigo mesmo. Exatamente. E é uma coisa que a gente vem sempre trabalhando isso aí, né? Eu desejo no nosso coração, inclusive, né? Ser mais rápido nos dias de hoje, né? Mas vejo que o discipulado na nossa vida, né? É um discipulado assim que é longo, é a vida inteira nos discipulando. Não acaba nunca o discipulado da nossa vida, né? A gente trabalhamos como cooperador, diácono, presbítero, evangelista. Hoje desenvolvo trabalho como pastor, mas sempre discipulando a minha vida, como Paulo aconselhou a Timóteo, né? Exatamente, pastor. Cuida de ti, da doutrina, e assim nós vamos, né? Procura te apresentar como obreiro aprovado. O trabalho não acaba. Não acaba, exatamente. Não para, só não. função. Só na vigília ficou mais uns 20 anos lá na vigília. Então prepara que vai demorar aí, Eduardo. Eu estou na dispensação de Jeová. Amém, Eduardo. É brincadeira. Pastor Sérgio, então, no seu envio para os Estados Unidos como missionário, o senhor foi recebido como pastor aqui nos Estados Unidos e já se vão quantos anos? Agora nós vamos aqui... Para 12 anos. Foi completando 12 anos agora, inclusive em abril nós vamos comemorar agora os 12 anos da igreja, em mês de abril agora, dia 15 e 16 de abril. Nós vamos estar comemorando 12 anos da igreja, Assembleia de Deus, com Ademate na cidade de Bridgeport. 12 anos já. Graças a Deus. Maravilha. Pastor Sérgio, então, o senhor sempre foi um jovem ativo na obra de Deus. Tá sendo o que mais marcou o senhor nessa caminhada cristã
como exemplo e como que eu posso dizer para o senhor, como que o senhor falou assim, eu vou seguir essa pessoa, eu quero ser exemplo por essa pessoa e dar exemplo igual a essa pessoa? Eu sempre me espelhei, primeiramente, em Jesus, né? É o maior exemplo de todos. É o maior todos. exemplo da nossa vida, né? E depois a gente vem olhando para as histórias de grandes homens da Bíblia Sagrada, como o apóstolo Paulo. No domingo, por exemplo, tive a oportunidade de falar um pouquinho do apóstolo Paulo lá na igreja. Boa né? palavra, tá, pastor Domingo? Amém. Glória a Deus, né? Eu até comentei com o Eduardo. Exatamente, né? E a gente vem espelhando nesses homens que foram vitoriosos, né? Na Bíblia Sagrada, né? Eu tive uma escola também com meus pastores, né? Ali no estado do Mato Grosso. Quero agradecer também o pastor Antônio Dionísio, que fez parte do meu ministério, né? O pastor Dionísio é pastor-presidente da igreja em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, né? E o pastor Carlos Chaves, inclusive, que foi um dos meus pastores, assim, que muito me discipulou ali no estado de Rondônia, né? Ele hoje é pastor-presidente da igreja que está em Aquidauana, no estado do Mato Grosso do Sul também, né? A última viagem que eu estive lá, tive a oportunidade de visitá-lo, dar um abraço nele, né? E então foi, assim, algo muito marcante na minha vida quando, na verdade, a gente começa a ganhar as primeiras vidas para o Senhor Jesus. Primeiras almas, né, pastor? A gente teve a oportunidade de orar por pessoas, né? Pessoas, na verdade, que estavam desanimadas da vida e, de repente, se apresenta Jesus e aquela pessoa, a partir daquele momento, começa a derramar lágrimas e a partir daquele momento, vê que a história de vida daquela pessoa começa uma grande mudança, né? E hoje a gente vemos muitos deles, inclusive, pastores no ministério, outros são evangelistas, outros são pastores, presidentes de campos, né? Outros são grandes pregadores pelo Brasil afora. Isso nos alegra muito, viu, evangelista Wellington e Eduardo. Viu? Maravilha. O senhor sempre ficou rodeado de homens de Deus e que te deram boa estrutura como cidadão e como servo do Senhor, certo? Exatamente. Tivemos boas pessoas que estiveram do nosso lado, sempre nos auxiliando. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu gosto de andar com pessoas, gosto de estar do lado de pessoas que contribuem para o ministério. Se for pessoas, por exemplo, que não contribuem para o ministério, eu tenho amizade, tudo, mas gosto sempre de estar do lado de pessoas que contribuem, né? Que agrega valores para a nossa vida como cristão, né, pastor Exatamente, Sérgio? isso é muito importante. Nos ajuda a prosseguir, né? Exatamente. Nos ajuda a alcançar o céu, porque esse é o objetivo de todos, né? Exatamente. Você está com uma pessoa que só te traz para trás, é muito difícil. É muito difícil, né? Pastor Sérgio, agora vamos falar de Estados Unidos. Já falamos um pouco, mas vamos voltar na sua chegada nos Estados Unidos. Qual foi a coisa mais impactante para o senhor aqui nos Estados Unidos? Olha, a coisa mais impactante para mim aqui, inclusive, né, eu senti realmente que verdadeiramente estou num campo missionário, né? Eu sei que o adversário, por exemplo, ele não precisa de green card para entrar nos Estados Unidos, né? Ele é endemoniado no Brasil, aqui também. Toda parte. É um desafio para nós pregar a palavra de Deus em qualquer parte do mundo, né? Aqui é um pouco mais difícil, assim que cheguei, por exemplo, né, a gente começa a deparar com os americanos, né? A dificuldade com o inglês. Eu fui uma pessoa que cheguei aqui, por exemplo, né? Apesar da Nelly ser professora de inglês no Brasil já, né? A gente tivemos um pouco de contato com o inglês ali no Brasil, ali na escola no Grande Templo, mas não foi o suficiente. Chegamos aqui, inclusive, só para a gente ouvir o inglês. Eu demorei mais ou menos cerca de 1 ano para ouvir o inglês. Porque eu estava numa sala com pessoas ali, alguém me chamava o meu nome, para você ter ideia, eu não conseguia entender. Entendeu o nome. Que aquilo era voz. Meu ouvido não recebia o inglês como voz, né? Então passei em torno de 1 ano só para ouvir o inglês, né? E depois, na verdade, começamos a ouvir o inglês. Hoje, pela misericórdia de Deus, alguma coisa a gente já arranha. Já fala um pouco, né, pastor? Já fala um pouquinho, já ouve muito bem. Então, graças a Deus por isso, né? Já quando alguém fala inglês, o senhor já descreve que essa pessoa está falando inglês. Exatamente, né? Exatamente, porque muita gente confunde. É bom quando acontece isso. Nossa. A pessoa, por exemplo, quando um francês fala e quando um russo fala, se seu ouvido não está preparado, você não sabe o que está falando. Que língua que ele está falando. Engraçado que eu estou num trabalho ali que tem, acho, não sei se a pessoa é indiano, não sei o que ele é. Mas a mulher eu consigo entender, o homem eu já não consigo entender ele falando. Ele enrola muito. Ela já parece que é. Talvez tenha um acento igual o meu, né? Porque eu falo inglês, mas eu tenho um acento forte. Ela estava entendendo tudo, explicando o trabalho, tudo. Agora ele vinha conversar comigo, tava difícil entender. Complicado, porque tem tipo várias de pessoas, tipo indiano, ele conversa meio que. É igual fala no Brasil. Índia, China,
Japão, são umas línguas que são muito fortes. Então, para falar o inglês limpo, igual a Melissa, Sara, é mais difícil para eles, igual para qualquer um de nós adultos que veio de outro país. Às vezes eu puxo o R ali, eu costumo ali um carioca. Eu vejo o seguinte, o inglês, por exemplo, ele... Às vezes a pessoa pensa, mas eu não vim do Brasil para cá, poucos meses, chego lá, faço um curso, já vou aprender a falar inglês, vou estar praticando, as coisas não é bem assim, né? Não. O inglês, na verdade, ele tem as suas complicações, como qualquer outra língua tem a sua complicação, né? Por exemplo, a pessoa chega aqui e fala, não, eu falo bem espanhol, tal, mas muitas vezes é difícil. Até o espanhol, difícil. A pessoa, na verdade, de repente pode cometer algumas gafes, por exemplo, como eu cometi aqui nos Estados Unidos. Todo mundo já cometeu gafe aqui. Uma vez, vou contar uma experiência para vocês aqui, o Wellington e o Eduardo. Eu passei uma vez um vexame aqui, eu estava lutando para evangelizar, eu tinha conhecido um haitiano, né? Um haitiano, você sabe, ele fala francês, né? E ele estudava inglês junto comigo, né? E eu sempre lutando para evangelizar ele, um dia eu chamei ele, né? Vamos fazer uma caminhada na beira da praia, né? Ali. E meu objetivo, na verdade, é aproximar mais dele, apresentar Jesus melhor para ele, né? E ele conhecer um pouquinho mais de Jesus, porque ele se rendeu aos pés do Senhor Jesus mesmo. Aí chegamos lá, estava eu e a Nelly fazendo caminhada ali na beira da praia com ele, né? E de repente ele fala para mim, olha, minha mãe faleceu, né? Mas falou em inglês, né? Uhum. Aí eu, naquele momento, vi que ele tinha falado da mãe dele, né? E eu achei que ele estava elogiando a mãe dele naquele momento, né? Quase correu. Aí eu comecei com good naquela hora pra ele, né? A Nelly me cutucou a costela duro, rapaz. Por amor, ele tá dizendo que a mãe dele faleceu. Você tá parabenizando ele, né? Você tá, na verdade, dizendo que é bom. Pra reverter isso aí, hein, pastor? Aí já tive que pedir desculpa, né? I'm sorry. É difícil. I intend little bit English. Opa, tá rasgando inglês já, cara. Tá então, as coisas, na verdade, é difícil, né? Mas com o passar do tempo, na verdade, a gente vai... né, se ajeitando e graças a Deus... O corpo vai adaptando também ao lugar, né, pastor? Exatamente, ao clima, a nossa região aqui, por exemplo, a região fria. Graças a Deus estamos vencendo mais o inverno, né, Fernandinho? Benção de Deus. Graças a Deus, porque eu vou falar para você. Pastor Sérgio, fora a língua, o senhor teve mais alguma outra dificuldade aqui nos Estados Unidos? Porque a gente descobriu, eu olhando na nossa conta no YouTube, que temos muita gente vendo a gente do Brasil. Então, fala para o pessoal qual foi a outra dificuldade que o senhor teve na sua chegada sendo pastor, que é difícil para qualquer um, entende? E um missionário, qual é a sua dificuldade, qual foi a outra dificuldade como missionário? Uma dificuldade aqui é você se aproximar das pessoas, né? Quando eu cheguei, por exemplo, eu e a Nelly, nós saímos aqui na cidade... Primeira coisa, brasileiro não está escrito na testa, sou brasileiro, né? Exatamente. Muitas vezes você está no meio de um lugar que tem muita gente, na verdade, você não sabe, o pessoal muitas vezes falando inglês, você não sabe qual que é brasileiro, qual que é quem, né? E quando escuta, a gente ainda dá um sorriso, né? Ó, tem mais um aí. Exatamente, né? E a maior dificuldade para a gente, então, é enfrentar o inverno, é assim que chegamos logo no mês de setembro, acho que início de outubro já deu aquela nevada caprichada, né? Eu saía na rua, e no Brasil, na verdade, principalmente lá no estado do Mato Grosso, as pessoas têm o costume de andar nas ruas, né, nas praças, estar nas praças à parte da tarde, fazer caminhada no parque, né? Chegamos aqui, então, praticamente já entrando no inverno, e não encontrava ninguém na rua. Eu saía nas ruas, rapaz, eu falei, meu Deus, como que eu vou ganhar uma alma para Jesus nesse lugar, viu? É difícil, tá? Como vou ganhar uma alma? Lá a gente, na igreja, então, centenas e centenas de pessoas na igreja, né? Muita gente, muito obreiro. E aqui, na verdade, você chegava na igreja, então, aquele salãozinho, só eu, a irmã Nelly, a Camila, minha filha hoje, que mora no estado do Texas, né, casada, né, e o Vitor, né, casado com a Gina também, que mora conosco, né. E o Vitor, o pequeno naquela época, de 11 para 12 anos de idade, a Camila completando 15 anos de idade, o Vitor falava para pai, e as pessoas não vêm na igreja? É só nós aqui, é só nós, meu filho. O senhor já contou isso na igreja. É difícil, né, Eduardo? É só nós mesmo, por enquanto, né? E esse foi um desafio, então, você, na verdade, ganhar as primeiras almas para o Senhor Jesus. Porque, infelizmente, o povo gosta de ir num lugar que tem gente. Se você pregar na esquina ali, de repente convidar um povo para ir para a sua igreja ali e convidar as pessoas para ir num culto, na verdade. Chega lá, tem 3, 4, as pessoas só cheiram, participam daquele culto, mas no próximo não vão mais, né? Infelizmente, as pessoas, os seres humanos são assim. Os seres humanos são assim. O ser humano é adaptado, Eduardo, a viver em grupo.
Quando você tem um grupo pequeno, para que eu estou fazendo parte de um grupo tão pequeno, se tem um outro grupo maior? O ser humano tem essa coisa, sabe? E antigamente no Brasil, voltando aqui, falar em ganhar alma, no Brasil em si, você via pessoas, você estava na igreja e via pessoas descrentes aceitar Jesus, né? Muitas vezes. Muito, Você fazia uma cruzada na rua, muitas pessoas rendiam ao Senhor. Aqui mais é as pessoas que vêm chegando, já é evangélica, e algumas pessoas que adentram na igreja hoje, que se volta, reconcilia. Então, assim, para ganhar almas, assim, na questão de evangelismo, o Brasil é muito bem melhor. Com certeza. No Brasil você mantém contato com o povão, né? Você fala a língua, você conhece... Você faz uma cruzada ali e o pessoal tá entendendo, né? Você vai fazer uma cruzada aqui, você... Aqui, por exemplo, observa, tem sido assim um lugar também, eu acho que do Senhor Deus acrescentar muitas vidas aos pés do Senhor Jesus, porque é um lugar aqui, como as pessoas sempre costumam dizer, lugar onde o filho chora e a mamãe não vê. Né? E as pessoas, quando vêm de lá, normalmente chega aqui, depara com os desafios, as dificuldades, porque a pessoa pensa que ele chega aqui, ele vai achar dólar em árvore, e não é assim as coisas, né? Primeiro, um desafio, como as pessoas enfrentam no Brasil também o desemprego, aqui também a pessoa tem que chegar aqui, correr, na verdade, para ver se acha um trabalho, para trabalhar. Né? E achar aquele trabalho que dá sustentação para ele ainda. Né? Porque tudo aqui é muito caro. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu chego lá, vou ganhar $1.000. Ele fala, puxa, $1.000 traduzindo, aí vai dar 5 mil e poucos reais, né? É muito dinheiro, né? Só que ele esquece que vai pagar em dólar também a sua despesa. Pagar as despesas, né? Em dólar. Meu irmão falou, eu estava conversando com meu irmão ontem, falou, quanto que é seu aluguel? E eu falei, 2.100. Falou, nossa, quase 10 mil reais aqui. Então, assim, mas 10 mil reais lá, você vai morar num casão, top de linha. Então, mas se você ganhar 10 mil reais, é difícil. É difícil. É complicado, Então, eu vejo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, muitas pessoas vêm de lá e deparam com essas dificuldades, né? Eu, por exemplo, toda semana, por exemplo, as pessoas às vezes me ligam, as pessoas, na verdade, às vezes vai na igreja, muitos deles para nos procurar, inclusive, né? Para ouvir a forma, na verdade, para eles vencerem nesse lugar. No último final de semana, você viu o número de visitantes que nós tínhamos na igreja, várias pessoas, né? Uma mulher me ligou, inclusive, acho que foi no sábado passado, inclusive, em desespero, chorando, né? Depois ela está aqui há muitos anos nos Estados Unidos, já está aqui quase 40 anos, aqui casou aqui, teve os filhos aqui, e em dificuldade, né? Porque aqui a pessoa não tem aquele carinho, vamos supor, que nem recebe no Brasil. O brasileiro é um povo assim, aquecido, um povo que se aproxima do outro. Um povo que tem mais naturalidade, mais leve, né, pastor? Exatamente. E aqui nos Estados Unidos, parece que os povos são mais frios. Né? Muitos brasileiros, inclusive, chegaram aqui e depararam com isso, né? Essa frieza, né? Cada qual para si, né? Quem tem, quem não tem, você batalha para que você vai ter um dia. É um choque. Isso é um choque que nós encontramos nesses dias. Exatamente. E muitas pessoas, inclusive, nos procuram, o evangelista Wellington e Eduardo, para receber um conselho, inclusive. E eu, na verdade, não aconselho outra coisa a não ser a pessoa se aproximando de Deus. Né? Não tem outra saída, né, pastor? Exatamente. Né? As pessoas, hoje em dia, elas começam deparar com tantos problemas durante a sua caminhada, a gente vê que se as pessoas tivessem se aproximado de Deus logo no começo, a sua vida estaria em outro patamar. Mas devido a ter abandonado, distanciado de Deus, entra por um caminho que lá na frente, na verdade, ele precisa retroceder para recomeçar novamente. E nós aconselhamos, vejo muitas pessoas hoje, inclusive na igreja, pessoas que vieram incrédulos do Brasil, chegaram aqui, deparar com essas dificuldades, recorrer a nós, hoje aceitaram Jesus como Salvador, se renderam aos pés do Senhor Jesus, estão famílias abençoadas na igreja, muitos deles, inclusive, casados, com famílias, construíram patrimônio aqui já nos Estados Unidos, né? Nos alegra em ver isso, viu? Amém, pastor. Muita gente que tem traumas familiares, né, pastor? Traumas espirituais também, que não consegue, chega em outro lugar, em outro país, e a vida não muda. Exatamente. A vida não muda, aí ele chega à conclusão seguinte, eu preciso mudar. E não sabe como mudar. Aí descobre a igreja, e aí vai o tratamento, o discipulado, a palavra constante, e aí a pessoa aceita Jesus. Uma coisa engraçada que aconteceu, foi uma senhora lá acho que de Rádio, para ver que aceitou Jesus, reconciliou aqui, foi benção. Exatamente, foi uma das mulheres que me ligou, inclusive, de lá, e ela, em desespero, na verdade, chorando, e eu disse para ela, tudo isso que está passando na sua vida,
se você aproximar do Senhor Jesus, se render aos pés do Senhor Jesus, você não vai ficar livre dele de uma hora para outra. Porque muitas vezes a pessoa pensa, né, que ele se render aos pés do Senhor Jesus é como entrar num funil, na verdade. Sai do outro lado, já está pronto. Não. Eu sempre digo que discipulado, irmãos, é a vida inteira na vida do ser humano. Discipulado é uma coisa que nunca se acaba. Se acabar o discipulado para mim, eu não tenho sentido a minha vida mais viver no planeta Terra. Eu estou aqui hoje porque eu quero estar em crescimento, quero estar crescendo cada dia na presença de Deus, né? E posso, através do meu crescimento, cooperar com algumas outras pessoas também para que eles possam crescer na obra de Deus. Exatamente, pastor. Essa é uma das mulheres, inclusive, Wellington. Veja agora no nosso discipulado que estamos fazendo lá para o batismo, né? Famílias que estão ali. Inclusive, gosto de ouvir eles ali falar, inclusive, né? Eles começam a falar como que a vida deles mudaram após, na verdade, a ida para a igreja, aos pés do Senhor Jesus. Viu? Muitos, na verdade, tinham aqueles vícios, largaram mão dos vícios. Hoje a vida dele mudou, aquela vida familiar, a vida dele hoje, até mesmo profissional dele hoje. Que era católico roxo, né? Então, está tendo um maior sucesso até mesmo na vida profissional, porque mudou a sua forma de viver, né? Isso é maravilhoso a gente ouvir esse testemunho, viu? É bênção. E a igreja tem crescido. O senhor sabe a quantidade de membros que a gente tem? Olha, de membros, mais ou menos, eu vejo a nossa Santa Ceia lá, sempre é servida a média de 80 a 90 cálices, cada Santa Ceia, né? Maravilha. Mas entre membros e congregados, na verdade, a gente já chegamos ali, na verdade, de ter a média de 130 pessoas, né? Fora aqueles que mudaram para outro estado, né, pastor? Exatamente, né? Tem isso, né? E nós entendemos que nós trabalhamos aqui nos Estados Unidos, o maior grande número dos nossos membros, na verdade, da igreja, são imigrantes. Imigrantes, na verdade, têm o costume de mudar muito, né? Graças a Deus, agora temos até um pessoal que... Estável, né, pastor? Estável já, né? Às vezes chega e não adapta, né? Exatamente. Aí vai para outro lugar para ver se consegue adaptar lá. Exatamente. Aqui no estado vizinho, quantas pessoas foram para Massachusetts, New Jersey, Flórida, exatamente. South Carolina, North Carolina, exatamente. Várias pessoas, né, que foram para outros estados, né? Pastor Sérgio, qual é o seu versículo preferido? Se tivesse de falar, eu tenho um versículo preferido. Qual seria o seu? O meu seria, eu acho que Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Maravilha. Se o senhor fosse dar uma palavra para alguém, ou um conselho, o que o senhor diria hoje, nesses nossos dias? Fala olhando para essa câmera aqui, por favor. O meu conselho hoje para a pessoa, eu acho que... Eu até, agora à tarde, eu estava conversando... Eu comecei a rascunhar sobre discipulado, inclusive, agora à tarde, né? E eu estava mencionando, inclusive, alguma coisa sobre o discipulado. E eu reafirmei para mim mesmo, inclusive, né? Olha, não existe uma vida derrotada para aquele que está na mão de Deus. Maravilha. Quem está na mão de Deus pode ter certeza, vai passar por lutas, dificuldade, mas pode ter certeza, a vitória vai vir. Tá? Glória a Deus. É isso aí, ser humanos que estão ouvindo nosso canal. Não importa onde você esteja, confie em Deus, que todas as lutas, tudo passa. Nada é eterno. O deserto não é eterno. O deserto não é fácil, é passageiro. O deserto é passageiro. Para algumas pessoas. Eu espero que o deserto seja passageiro para todos, porque ninguém merece viver a vida inteira no deserto. Permite eu tomar água desse... Fica à vontade, essa pastor. xícara, olha. Aí, ganhamos essa aí. Do podcast aqui, o WB Podcast. Vou tomar uma aguinha aqui nessa xícara aqui, abençoada. Né? Pastor Sérgio, eu falei um versículo, eu perguntei ao senhor para direcionar uma frase, e agora o senhor vai ler um texto que mais o senhor acha que impacta almas. Um texto bíblico que impacta almas em geral. Se a pessoa ouvir, ela pode estar abatida, perdida, mas se ela ouvir esse texto, a força dela vai dar uma revigorada. Eu citei João 3,16. 3,23, né? 3,16, desculpa. Ok. E eu queria trabalhar no mesmo Evangelho de João, né? Aqui no capítulo 14, melhor, capítulo 10, né? Não, capítulo 14, verso 6, ele diz assim a palavra de Deus. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Palavras do Senhor Jesus para nós, né? Que realmente Ele é o caminho.
Não existe os outro caminhos. Caminho. Não existe os caminhos. E Jesus é o caminho. É isso aí, somente pastor através Sérgio. dele. Viu? Maravilha, é de arrepiar, pessoal. Fica ligado e você sabe que Jesus é o caminho. Não tem outro caminho a não ser Jesus. Eduardo. Salmo 23 também é muito bom. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ele diz nada, meu amigo, é nada. Quando você crê e pôr nos pés do Senhor, é nada te falta. Exatamente. Mas também, Eduardo, a gente tem que entender que esse salmo aí é nada. Nada pode ser, não me faltará enfermidade, não me faltará sofrimento. Aí é a fé. Mas não me faltará alegria. Já envolve a fé. Envolve a fé do ser humano. Porque tem gente que pega a palavra de Deus e quer mudar nada, um pouco. Mas é nada. Nada no sentido espiritual, né? Geral, irmão. É. Eu sou o caminho, a verdade. E a vida. É isso aí. Pastor Sérgio. Sim, Eduardo. Hoje nos Estados Unidos, o senhor já adaptou aqui? Eu, graças a Deus, Wellington, eu sou uma pessoa fácil de adaptação. Graças a Deus, a gente hoje já está bem adaptado aqui nos Estados Unidos, né? Desde quando nós chegamos, nós vemos trabalhando assim de uma forma bem firme, né? Porque aqui é uma terra, na verdade, que eu observo que não pode ter, como é que fala assim, erros na sua caminhada de fé. Aqui, na verdade, você se afirma com Cristo ou você vai resbalar e nunca mais tem uma segunda chance, na verdade. Né? Porque esse lugar, principalmente eu estou dizendo assim no lado como obreiro, né? Como obreiro. Eu acho que, por exemplo, desde quando eu cheguei, sempre a gente encontra pessoas no supermercado, nas padarias, a gente vai fazer algumas visitas, né? Nós sempre temos a oportunidade de mostrar para as pessoas quem nós somos, né? E para onde estamos caminhando. E eu vejo, por exemplo, que muitas pessoas, muitos jovens aqui hoje, já nessa nação, né? A gente tiver a oportunidade de fazer inúmeros casamentos aqui nos Estados Unidos, de pessoas, inclusive, que hoje são pessoas abençoadas, bem-sucedidas na cidade, né? E foi sábado passado, me parece, não foi terça-feira passada, não foi sábado mesmo, acho que foi sábado. Nós viemos fazendo uma visita, não me foge agora aqui, né, para uma pessoa e ela estava dizendo, pastor, eu sempre admirei o senhor e me espelhei no senhor. Porque o senhor é uma pessoa firme, de pulso firme, né? Nós não temos, assim, retrocesso na nossa caminhada, né? Nós focamos o alvo, que é Jesus, né? A nossa forma de viver, a forma de falarmos, de pregarmos a palavra de Deus é uma só, né? E vejo, Wellington, até relacionei aqui, inclusive, na nossa... Eu estava escrevendo agora à tarde, eu disse bem assim, né? Eu dizendo que a vida cristã, né, é uma intimidade com Deus. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus, né? Constante, né, Constante. A todos os cristãos que realmente desejam aprender e desenvolver na obra de Deus, precisa estar firme, né? E essas palavras aqui, na verdade, não destina simplesmente aos caroneiros, né, religiosos. Tem uns caroneiros religiosos aí, Wellington, que visam uma viagem grátis, né? A maturidade cristã instantânea. Né? Ele quer ter uma maturidade cristã instantânea. Isso, na verdade, sabe que a maturidade cristã ela demora tempo, né? Vejo, por exemplo, que um bolo, por exemplo, você põe ele lá no forno para assar, ele exige o tempo, né? Para ele chegar ao ponto para se alimentar dele, né? Exatamente. E vejo que a vida cristã também é dessa forma, né? Infelizmente, nos Estados Unidos, né, muitos pegaram carona aí e acham que a vida cristã é simplesmente falar do cristianismo, é simplesmente dele carregar uma Bíblia e tudo bem, né? Como diz, falar em línguas estranhas e tá tudo bem. E não é assim. Eu vejo que visa, na verdade, irmãos, nós temos maturidade nos dias de hoje, né? Buscarmos realmente a presença de Deus. O discipulado é um verdadeiro, né, e custoso trabalho árduo. Né? Todavia, irmãos, visa levar a pessoa, né, firme servir o Senhor Jesus, né? Porque eu vejo que o padrão inferior, né, ele é muito custoso para o ser humano. O padrão inferior na vida cristã é muito custoso para o ser humano. E nós, na verdade, se levarmos uma vida fora do padrão que Deus se agrada, se torna pesado para nós, né? Ou nós mergulhamos servindo a Deus de verdade, né?
ou nós vamos ser aqueles crentes superficial, né? Ficamos só ciscando, vendo as bênçãos de longe, não conseguimos superar, alcançá-las, né? E então acho que vale a pena, na verdade, nós se render aos pés do Senhor Jesus, servir a Deus de verdade, né? Olhe, e não abrimos mãos dos projetos que Deus tem na nossa vida. Não abrimos mão. É isso aí, pastor Sérgio. Porque quando você tem encontro com Deus, muda, né, pastor? Zaqueu Exatamente. Ali só estava de longe, só estava em cima da árvore. E quando ele reconheceu Jesus, ele mudou totalmente. Eu vejo você falando de Zaqueu, eu lembro também do Nicodemos. João, capítulo 3, né? Jesus foi firme com Nicodemos. Olhou para Nicodemos. Nicodemos, a Bíblia fala que ele era príncipe dos judeus, né? Ele pertencia certamente a uma da religião forte, na verdade, ali do judaísmo. Né? Mas ele era uma pessoa de alta classe, né? Com vergonha de procurar Jesus. A Bíblia fala que ele procurou Jesus à noite, né? E quando ele procura Jesus à noite, Jesus foi firme com ele. Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. Né? Aí ele confundiu tudo. Mas é necessário voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, Nicodemos. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Então não se preocupe. É necessário vos nascer de novo, nascer do Espírito, nascer de Deus a partir de agora, Nicodemos, né? E para Nicodemos entender isso, hein? Apesar que ele era doutor, né? E não sabia disso. Porque para nós hoje pregar e tentar viver uma vida com Deus e tentar nascer todos os dias é mais fácil para Nicodemos, que não entendia esse processo. Exatamente. Mas Deus é Deus de maravilhas e dará direção a cada um de nós. É isso aí. Ok, o papo tá bom, mas nosso horário tá... Estamos chegando aí, pessoal, ao final. Queremos falar hoje de uma pessoa espetacular também, que pediu para a gente divulgar. Ele não precisa de divulgação, mas é um parceiro, Terra Gaúcha em Stanford. Um abraço para você aí, nosso tamo shopping, junto. Todos os meninos lá, o encarregado lá. Um abraço pra vocês aí, viu? Um abraço pra você, Alceu. Tamo junto. Quer comer uma carne lá? Carne de qualidade é lá no Terra Gaúcha. Já foi lá, né, pastor Sérgio? Olha só, rapaz, eu tô planejando ir lá, viu, rapaz? Não ainda? Ainda não. Vai lá que o senhor vai ser tratado como o príncipe de Deus. Príncipe lá serve churrasco brasileiro. Churrasco brasileiro, churrasco puro. Se eu chegar lá e falou que teve no podcast. No WB Podcast, é isso aí. Olha só, que benção, então. Um abraço a todos os funcionários do Terra Gaúcha em Stanford, Connecticut. Obrigado ao seu. Tamo junto, Eduardo. Ao seu, valeu. Tamo junto, o WB Podcast agradece a presença ilustre do pastor Sérgio Santos, que esteve hoje com a gente batendo um papo, falando de Jesus e tentando renovar a minha vida aqui. Mas o homem tá com coragem, gente. Mas não acabou com ele ainda não. Não. Tem uns projetos ainda. Tem uns projetos em andamento aí. Conta aí, pastor, para nós. Olha, inclusive as pessoas que estão ouvindo, inclusive assistindo o podcast, né? Já quero fazer um convite para vocês, nos visitar. Né? É isso aí, pastor. Estamos ali na Main Street, né? 3.851, Assembleia de Deus Comademate. Estamos ali já fazendo 12 anos ali, pregando o Evangelho do Senhor Jesus, né? Bem acima do banco Western Union, né? Tem o banco, nós estamos no segundo piso ali. Né? Tem um restaurante perto. Tem um restaurante. Perto do Mi Pueblo Restaurant aqui na Main Street. Ó, já tá fazendo propaganda, viu? Dos dois, né? Vai que resolve, né? Então, quero convidar você para nos fazer uma visita. Você que não conhece Jesus ainda, que quer ouvir mais sobre Jesus. Ali nós temos o trabalho na nossa escola dominical, que é um trabalho lindo, inclusive, né? Daqui a pouquinho estamos lá às 8 horas da noite, né? Hoje comentando hoje a lição do segundo trimestre, a primeira lição. Vai ser uma benção, né? O tema é quando a família decide por conta própria. Né? Hoje é o presbítero Fabiano. Hoje o presbítero Fabiano vai estar comentando essa lição ali, vai ser benção. Mas toda quarta-feira temos uma palavra de Deus, culto de ensino ali, né? A palavra de Deus para todas as pessoas. Né? Sexta-feira, nossa campanha abençoada. Domingo, às 9 horas da manhã, é a nossa escola dominical. 10h, nosso culto para a família. Tem sido uma benção. Convido você e a sua família para fazer presente ali. Será muito bom. Viu? É isso aí. A Assembleia de Deus Comademate em Bridgeport, Connecticut, dirigida por pastor Sérgio Santos e missionária Nelly. E tem outros pastores que estão ali junto com o pastor Sérgio, pastor Douglas,
pastor o Emerson, presbítero Lucas, Tassinho Obreiro, gente fina. Hélio, vai visitar a gente ali. Eduardo, viu? É isso aí. O Éder, que está aqui com a gente hoje. O Éder, pastor, ele é o nosso fiel escudeiro. E ele está sempre dando apoio a gente aí nesse trabalho. Que bênção. E tamo junto. Éder, muito obrigado. Imanelli, muitíssimo obrigado. Melissa, um abraço. Fala oi ali, Melissa, no microfone. Vem cá, Melissa. Fala oi pro pessoal da... Vem cá, irmãos, conhecer você aqui, ó. Olha. Vai aí perto, Melissa. Essa é a doutora Melissa. Essa é a Melissa. Fala oi aqui pro pessoal, Melissa. Oi, gente. Fala, Melissa. Oi. É isso aí. Ouve aí, Melissa. Tá ouvindo bem, Melissa? É isso aí. Fala, então. Muito obrigado a todos. Fala inglês com ela aí, que ela é... Melissa, fala pra todo mundo assim. Muito obrigado a todos. Fala. Fala inglês. Tá com vergonha. Ai. Pastor Sérgio, muitíssimo obrigado. Muito obrigado pela palavra que o senhor dirigiu aqui, não só ao público, mas a mim também. Porque a palavra tem caminho de ida e volta, né? Exatamente. Ela bate lá, bate aqui, bate aí, respinga aqui. E maravilha. Pastor Sérgio, muitíssimo obrigado pela sua presença, por dedicar o seu tempo e vir estar aqui com a gente. Para nós sempre é um prazer, viu? O evangelista Wellington, o presbítero Eduardo, Fernandinho, o Éder, que está aqui. Para nós é um prazer muito grande saber que vocês estão aqui no WB Podcast, né? E tem sido uma bênção para alimentando muitas pessoas aí, trazendo muitas notícias para as pessoas, muita coisa boa para a comunidade aqui, Canéric, para a comunidade. Os que estão chegando em geral, né, pastor? Também os que estão querendo novos. vir. Exatamente, viu? Eu vi aqui vários empresários que vocês têm entrevistados. Aqui, as Bom Preço, tem com a gente. Vejo vários investidores, né? Aqui patrocinadores, na América, né, pastor? Patrocinadores, vocês têm investido nessas pessoas aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, pastor, viu? Obrigado. As orações é que vocês cada dia continuam crescendo, o Senhor Deus continua abençoando, prosperando, viu? Vocês aqui nesse podcast cada dia, viu? Amém, minhas pastor orações, Sérgio. meu abraço para todos vocês, viu? Maravilha! Pastor Sérgio Santos, um abraço a todos. WB Podcast, vídeo novo no canal todas as semanas. Segue as nossas mídias sociais. YouTube. Facebook, Instagram e TikTok. Eduardo, calma, você começou a rir antes. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Não esquece de deixar o seu like. É isso aí, WB Podcast em todas as mídias sociais. Obrigado, facinho de pastor achar. Sérgio. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a família. Muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite aí. Deus o abençoe sempre o ministério do Senhor. Muito obrigado, evangelista Wellington e presbítero Eduardo, viu? E a todos os ouvintes aí, um forte abraço a vocês, viu? Que Deus continue abençoando. E visita-nos, né? Congresso de Varões chegando aí, hein, pessoal? Olha só. É isso aí, aniversário da igreja, congresso de varões, é tanta coisa que tem na igreja, você precisa ir lá conhecer. Você vai deixar de conhecer a igreja brasileira, fala português, comida boa, pelo amor de Deus. 3.851 Main Street, Bridgeport, Canérico. É isso aí. Dá um pulinho lá. Tem serviço quase todo dia da semana. Segunda-feira, oração. Terça-feira, o que tem agora? Trabalho com os adolescentes, com os jovens. Adolescente, jovem, você tem filho, tá com um probleminha aí, dando dificuldade em casa, leva pra igreja, que ouvindo a palavra vai dar uma melhorada, entendeu? Benção. É isso aí. Obrigado. Obrigado a todos, Deus abençoe a paz do Senhor.